Todos os dias eu como apenas verduras e mesmo assim a urticária aparece no meu corpo. O que fazer? Esse é o grande problema das pessoas acharem que urticária é sinônimo de alergia alimentar, tá? Esse é um, é um erro, até com colegas médicos também, muitas das vezes, você está com uma alergia. Mas a gente sabe que a grande maioria das urticárias, a grande maioria não é causada por alergia. A grande maioria é causada por processo de infecção mesmo, entendeu? O paciente está com algum quadro infeccioso, algum foco infeccioso em atividade. Eu vou dar alguns exemplos, em nenhum momento aqui eu quero dizer que isso esteja acontecendo com você, tá? É só uma questão figurativa aqui, ilustrativa, perdão, por assim dizer. Então, ilustrando, por exemplo, a gente já pegou paciente com foco dentário, com problemas endodônticos, né? Infecções endodônticas, e essas infecções, porventura, estavam causando um processo inflamatório sistêmico, levando a um processo de urticária. A gente já pegou também paciente com infecção urinária, por exemplo, infecção urinária em atividade, levando a um processo de urticária. Verminoses também, é comum a gente ver paciente com parasitose, que de repente abre um quadro de urticária e quando a gente vai ver um parasita, faz um remédio de verme e resolve o problema. Outro problema também que a gente costuma ver com bastante frequência é a questão do estômago. Existe uma bactéria chamada H. pylori, o Helicobacter pylori, que pode também levar a um processo de urticária. Então, assim, não é somente a alergia que causa urticária. Bem da verdade, infecções, infestações podem levar à urticária e muitas das vezes, a maioria das vezes, quando a gente começa um quadro de investigação de urticária, a gente pode pensar sim num processo infeccioso. Agora existem outros casos, né? A urticária, bem da verdade, ela é dividida em dois tipos, a urticária aguda e a urticária crônica. A urticária aguda é até 6 semanas e a urticária crônica após 6 semanas. A urticária aguda você tem coisas mais simples, como intoxicações alimentares, infecções virais. Você pode ter o uso de determinadas substâncias químicas, como remédios, conservantes, corantes, aditivos alimentares, por sua vez, que podem levar a um quadro de urticária. Entendeu? E a urticária crônica aí é um pouco mais complexo e a gente ainda mantém a questão do processo infeccioso como etiologia da urticária crônica, mas a gente pensa também em outras etiologias, né? Pensando na urticária crônica espontânea, na urticária crônica idiopática, né? E na urticária e vários outros tipos de urticárias, né? A urticária crônica espontânea, por sua vez, ela também a gente tem que investigar várias causas, né? Existe a urticária crônica induzida, a urticária crônica induzida ao frio, induzida ao tato, induzida ao calor, induzida à pressão, né? Você tem a urticária crônica autoimune, também espontânea autoimune, que é uma outra possibilidade, ou seja, o paciente ele produz autoanticorpos contra os próprios receptores de alta afinidade dos mastócitos, que são células que produzem histamina e levam ao processo de urticária. E você também teria a chamada urticária crônica espontânea alérgica, né? Que, por assim dizer, autoalérgica muitas das vezes, né? E alérgica ou autoalérgica, né? Onde você produz anticorpos da classe IgE para próprias proteínas do corpo, por assim dizer, né? Então existem realmente várias apresentações de urticária, né? Urticária crônica espontânea idiopática, que eu estou trazendo tudo na minha mente aqui, né? A gente vai lembrando e vai passando para vocês. Então, urticária crônica espontânea idiopática, autoimune, autoalérgica e alérgica, né? Então, é difícil realmente, a urticária é muito difícil. Então, por exemplo, algumas doenças que podem estar relacionadas com esses tipos de urticárias, as próprias doenças reumáticas, o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, doenças de alta agressão contra a tireoide, produção de autoanticorpos, antitiroperoxidase, antitiroglobulina e assim vai. Existe outro chamado sinal de Darrier, que a gente faz aquele sinal durante o procedimento para tentar ver se consegue um diagnóstico mais preciso. O próprio teste do soro autólogo para ver se o paciente teria uma reação autoimune à urticária, né? Uma urticária de origem autoimune, onde você tira o soro do paciente e depois reinjeta nele e ali você vê se daria uma reação, porque se der uma reação realmente é uma possibilidade muito grande. Ou seja, a urticária pode ser tudo, né? E ao mesmo tempo pode ser nada, porque se você investigar tudo isso e não conseguir encontrar realmente a causa da urticária, ela pode ser de origem idiopática. Então a gente fica muitas das vezes sem saber o quadro clínico, entendeu? Então, meu amigo, não é porque você está só comendo verdura que você não vai deixar de ter urticária. Você viu como é complexo o processo de investigação,
como a gente realmente precisa analisar com bastante detalhamento e, infelizmente, os exames laboratoriais eles precisam ser solicitados, até porque a urticária não é a doença em si. A urticária é o sintoma, o sinal de uma doença. É como a tosse. A gente, quando tosse, não necessariamente é gripe. A tosse pode ser gripe, tuberculose, pneumonia, pode ser doença do refluxo, pode ser nervoso, pode ser câncer de pulmão, ou seja, a tosse pode ser um monte de coisa. Então, por que a urticária tem que ser exatamente um processo alérgico? Ah, porque é vermelho, coça, incha, fica quente. Não, não é alergia muitas das vezes. A maioria das vezes não está relacionado com o processo alérgico, tá bom? Então, eu fiz um resumo aqui, pode ser que te ajude e qualquer coisa estamos à disposição. Obrigado!